Olá, eu sou Márcia Severo, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões aqui na Gouveia dos Reis e hoje eu vou falar sobre curatela. Se você não sabe o que significa, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. A curatela é um processo que é utilizado pelas pessoas quando alguém perde a sua capacidade civil. Ele até era uma pessoa capaz, mas por algum problema, geralmente por idade, por um problema de saúde, perdeu a sua capacidade civil e não consegue mais responder por si os atos da vida civil. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, que agora já começa a esquecer das coisas, já começa a fazer coisas que antes não fazia. É possível que faça-se o processo de interdição. E o processo de interdição acaba por gerar uma curatela, ou seja, é definido uma pessoa que vai ser o curador daquela familiar que não possui mais a capacidade para os atos da vida civil. Por exemplo, ir ao banco, sacar um dinheiro, assinar um documento, tomar decisões da sua vida, que já não tem aquela capacidade necessária para tomar essas decisões. Aí um familiar ou uma pessoa responsável vai ser aquela pessoa que vai administrar a vida daquela pessoa que já não tem mais essa capacidade necessária para continuar gerindo a sua vida. A pessoa que é definida para ser responsável por aquela que já não tem mais essa capacidade, geralmente é um familiar, o cônjuge, um filho, um ascendente, mas é possível qualquer outra pessoa que seja responsável. Claro que a gente precisa demonstrar através do processo de interdição, o processo de curatela, que aquela pessoa é de fato responsável, conhece aquela pessoa e é responsável pelos cuidados dela no dia a dia. E aí o juiz vai verificar, o Ministério Público também nesse tipo de processo ele participa e vai verificar se realmente aquela pessoa é apta para conduzir os atos daquela pessoa que já não tem mais o discernimento necessário para atuar no dia a dia, na sua vida. No processo de interdição, de curatela, é necessário que seja definido se realmente aquela pessoa não tem, de fato, o discernimento necessário para gerir a sua vida. Como que é feito isso? Necessariamente é realizado uma perícia. O que isso significa? Um médico da área, geralmente um psiquiatra, um neurocirurgião, vai ser designado pelo juiz a realizar uma perícia, que nada mais é do que uma conversa com aquela pessoa, vai fazer perguntas, o profissional da área vai saber direcionar as perguntas para detectar se realmente aquela pessoa não tem realmente o discernimento necessário para continuar gerindo a sua vida, e aí sim será definido um responsável, um curador para administrar a vida daquela pessoa. Então, nesses processos de interdição, em que se é definida a curatela, vai acontecer essa perícia médica. É um médico designado para analisar a vida dessa pessoa, fazer as perguntas necessárias para detectar a incapacidade daquela pessoa. Quando a pessoa que vai passar por um processo de interdição não concorda em ser interditada, mas o médico atesta que de fato ela não tem o necessário discernimento, isso não vai ser levado muito em consideração. O juiz vai geralmente ratificar aquilo que o médico perito detectou e vai decretar a interdição independente da vontade da pessoa. Porque ela pode estar dizendo que não quer, mas ela não tem o necessário discernimento, porque foi detectado por um médico que ela realmente não consegue gerir a sua vida. Então, a vontade daquela pessoa que está sendo interditada, quando tem um diagnóstico certeiro que define, que detecta que ela não tem capacidade, vai ser decretado independente da vontade dela. Se houver algum conflito entre o curador e o curatelado, o curador que foi definido para gerir os atos da vida daquela pessoa, os atos dele que vão ser levados em consideração, não é mais da pessoa que foi interditada, porque ela já não tem mais o necessário discernimento. Então ela já não consegue gerir os atos da sua vida e justamente por isso foi definido um curador. Pode ter esse conflito porque ela já não tem mais o necessário discernimento e aí foi por isso que foi incluído
um curador para ser responsável por ela. Tem outros filhos envolvidos. Todos os filhos que são os responsáveis por aquela pessoa precisam concordar e ingressar com o processo de interdição para lá ser definido se realmente ela não tem o discernimento e ser definida a curatela. Se há alguma divergência, bom, aí esse filho que está divergindo vai se manifestar no processo. E aí quem vai decidir é o Poder Judiciário. É ele que vai decidir se realmente aquele filho que não está de acordo tem razão ou aquele filho que está de acordo com a interdição tem, para dizer o que vai fazer. Claro que isso tudo é embasado com um laudo médico. Um filho pode não concordar com a interdição da mãe, por exemplo, mas se tem um laudo médico dizendo que ela precisa ser interditada, ela vai ser interditada. E o que o juiz vai definir? Qual dos responsáveis, qual dos filhos é o mais apto para ser o curador daquela pessoa. Aí isso tudo é discutido no processo. Cada um vai trazer os seus argumentos, os seus elementos de prova para demonstrar quem é o melhor para se responsabilizar pela mãe, né? Mas quem vai definir isso é o juiz, se tem essa divergência aí. Os poderes que a pessoa que se tornou responsável por quem foi interditado, eles são amplos. Ela vai poder movimentar contas bancárias. Claro que se a interdição ela pode ser total ou parcial, ela pode ser específica para um determinado ato ou geral, né? Se ela for geral, o responsável ele vai poder agir em nome daquela pessoa que foi interditada em todos os atos da sua vida, como por exemplo assinar um documento, movimentar contas bancárias, decidir sobre a sua vida, onde vai aplicar o dinheiro, o que vai fazer com aquele dinheiro, se vai vender algum imóvel, se vai comprar alguma coisa. Isso tudo o responsável, que é o curador, ele vai ter todo esse poder em nome do interditado. Um passo importante do processo de curatela passou todo o processo de curatela, de interdição, a pessoa foi interditada, foi nomeado um curador, ela está responsável pelos atos da vida daquela pessoa. Beleza, ela, como eu comentei, ela vai poder acessar as contas bancárias, vai poder firmar documentos, né? Mas uma coisa importante que em todo o processo de curatela vai ser definida a chamada prestação de contas. Quem fica responsável por uma pessoa que é interditada necessariamente vai ter que prestar contas para o juiz. Geralmente, os juízes fixam após 6 meses ou após 1 ano de curatela, o curador, que é aquela pessoa responsável, vai ter que entrar com um processo de prestação de contas. Ali ele vai fazer uma planilha. Quanto que a pessoa recebeu, quanto que ele gastou, o motivo dos gastos do dinheiro daquela pessoa que foi interditada. Tudo vai ter que ser planilhado. Não precisa ser feito com contador, mas um documento, uma planilha feita dizendo realmente sim, a pessoa recebeu tanto, foi gasto tanto com isso, tá aqui as notas, vou ter que demonstrar por que eu gastei, quanto que eu gastei, e isso vai ser apresentado para o Poder Judiciário. Lá o Ministério Público novamente vai participar desse processo para saber se o curador não está dilapidando o patrimônio daquela pessoa que foi interditada. Isso é bem importante, que também após, não é só interditou, fechou, foi definido o curador, ele é o responsável, tá tudo certo. Sim, está tudo certo, mas eu preciso, daqui a 6 meses ou 1 ano, dependendo de quanto tempo o juiz fixar, que geralmente é esse tempo aí, eu vou ter que ir lá prestar contas. E é prestar contas de cada 6 meses ou a cada ano, eu vou ter que ir lá prestar contas. Eu vou ter que dizer, ó, tá sendo gasto o dinheiro do curatelado com isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso, né, para não correr o risco de estar dilapidando o patrimônio daquela pessoa. Caso fique detectado que o curador está dilapidando o patrimônio do curatelado, ele pode ser destituído daquela função. Sai, tira ele de curador, abre-se um novo processo de interdição para definir um novo curador para a pessoa que foi interditada. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário e entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar.